Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre o artigo de opinião. Meu nome é Luana Lourenço. Se inscreva no canal para que você possa receber semanalmente os meus vídeos aí. Deem os likes de vocês. Me sigam no Instagram. Clique no sininho. A ordem foi toda bagunçada hoje, mas tudo bem. Artigo de opinião é um gênero textual pertencente à tipologia dissertativa. É uma cria da dissertação, é um dos filhos da dissertação, se assim a gente pode dizer. Então, existem algumas relações com o texto dissertativo, evidentemente com as suas particularidades. Muitos vestibulares aí, pelo Brasil afora, cobra artigo de opinião, ok? Vou dizer que o artigo de opinião não é uma realidade muito de Brasília, mas do Rio de Janeiro, São Paulo, nas universidades federais, algumas bancas cobram o artigo de opinião. Então é muito válido que você saiba como fazer. O artigo de opinião, pessoal, ele está muito presente em jornais, revistas, blogs. Ao folhear o jornal ali, muitas vezes você encontra uma seção com algum nome, tipo opinião. Ali fica evidente que a pessoa que está escrevendo aquilo estará dando a sua opinião. E quem faz um artigo de opinião é chamado de articulista. Existem algumas características do artigo de opinião que vocês vão ver. Ora, parece com texto dissertativo. Sim, eles têm um propósito semelhante, que é criar uma argumentação no intuito de persuadir o leitor, fazer com que o leitor passe a pensar como articulista. E o texto dissertativo e argumentativo, gente, tem esse teor de argumentar em razão daquele propósito, daquela questão do trabalho infantil, por exemplo, tentar mostrar para o leitor de que aqueles argumentos levantados pelo redator fazem sentido. A mesma coisa o artigo de opinião. Porém, como trata da minha opinião, vai aí a primeira característica, que é justamente a subjetividade do artigo de opinião. Por isso, eu posso me posicionar em primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Título é a segunda característica do artigo de opinião. O título aqui é obrigatório, ok? Enquanto nos outros textos eu dizia a vocês que o título ele é algo optativo, facultativo, a não ser que a banca peça. Aqui não. Aqui o título torna-se obrigatório. O título ele tem que chamar a atenção do leitor para que ele queira ler aquele artigo, ok? Terceira característica é uma crítica inflamada. Aqui, pessoal, foge um pouquinho lá daquela argumentação lá do texto dissertativo e argumentativo, porque a crítica aqui, ela é ácida, ela é direta, ela chega a doer para quem lê, certo? No entanto, que as figuras de linguagem mais utilizadas aqui é a ironia ou mesmo o exagero. Como? Imagine você, pai de família, ter o seu filho assassinado. É algo que dói. É algo que chama a nossa atenção. É algo que, principalmente quando somos pais, é algo que realmente entra. É uma ferida tocada e muitas vezes o articulista ele não está afim só de tocar na ferida, ele está afim de tocar e girar o dedo. Por conta dessa crítica inflamada, essa crítica ácida. Por isso que o exagero muitas vezes ele vem para tentar convencer o leitor de que aquele pensamento é o mais correto, ok? Outra característica do artigo de opinião é justamente constantes perguntas feitas ao leitor. No entanto, que você se sente tanto questionado dentro do artigo de opinião que existe uma relação bem estreita entre o articulista e o próprio leitor. Então, constantemente o articulista fala algo do tipo: você não concorda, caro leitor?
Que tal situação deveria seguir esses trâmites? Você se sente questionado. Praticamente você fala, é verdade, até que você tem razão. Outra característica do artigo de opinião é a questão da linguagem. A linguagem aqui ela é menos formal, mas isso não lhe dá o direito de usar de uma linguagem chula, palavras de baixo calão, abreviações. Aqui vocês vão perceber que na próxima aula eu vou fazer um artigo de opinião seguindo essas características e as partes que eu vou falar daqui a pouco. E vocês vão perceber que eu vou começar o meu artigo de opinião com a palavra volta e meia. O volta e meia é algo menos formal que possivelmente eu não colocaria no meu texto dissertativo argumentativo. Mas aqui eu tenho uma certa liberdade. Diante dessas características, a gente consegue ir agora para a estrutura do artigo de opinião, que tem uma relação com o texto dissertativo argumentativo no seu aspecto de introdução, desenvolvimento e conclusão, porém com maior flexibilidade. Enquanto o texto dissertativo argumentativo eu tenho aquela estrutura rígida de introdução roteiro, em que eu preciso apresentar os argumentos lá na introdução, aqui não, aqui é muito mais flexível, vamos dizer assim. Vamos lá, continuamos com 4 parágrafos, ok? 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento, somando 3, e o 4º e último parágrafo para a conclusão. Introdução. É muito interessante que você contextualize acerca do tema. O que a grande mídia vem dizendo? Qual foi o acontecimento recente que trouxe essa discussão à tona? O que a população diz? Como é que a população se posiciona em relação a isso, ok? Essa é a contextualização. Após a contextualização, eu vou trazer a tese, o que eu, articulista, defendo em relação àquele assunto. Defendo? Não defendo? Sou a favor? Não sou a favor? Certo? Esta é a sua tese. Ali você deixa muito claro para o leitor qual é o seu posicionamento. Feito isso, nós estamos preparados para ir para o desenvolvimento do meu texto. O desenvolvimento, o primeiro parágrafo do desenvolvimento é a questão da situação problema. Na situação do problema, eu vou começar com uma discussão. Nessa discussão, eu tenho que colocar minha análise, mas para sustentar a minha análise, eu preciso fundamentar. Que é justamente a ideia do repertório, aquilo que não é meu, é aquilo que um especialista da área fala para poder sustentar aquilo que penso. É como se eu dissesse assim, olha, queridos leitores, não sou só eu que estou dizendo, uma pessoa renomada, especialista, um autor renomado, ilustre, está dizendo algo semelhante com o que penso. Isso é a fundamentação. Lá no texto dissertativo e argumentativo, a gente fala de análise. A gente fala também de repertório, que é a mesma coisa que a fundamentação, ok? Feito esse parágrafo de desenvolvimento, eu vou para o segundo parágrafo de desenvolvimento, que é a contra-argumentação. O que é a contra-argumentação, professora? É você buscar um ponto que ao outro lado defende, que você fala, isso é fraco. Então, eu vou colocar o que a outro lado defende, um aspecto que o outro lado defende e vou simplesmente criticar aquilo. É você falar assim, olha, o outro lado, o oposto ao meu, defende isso, isso e isso. Mas essa defesa, o que eles acreditam é muito fraco. Por isso, por isso, por isso. É o que a gente chama de contra-argumentar. É quando você espera do outro lado de lá que eles venham fortes em relação àquilo que eles pensam, na tentativa de derrubar, mas não, você já se preparou para isso, porque você leu o ponto de vista oposto, para que você observe o que há de frágil ali, para que você bata em cima daquilo, dizendo, isso é extremamente errôneo pensar por esse lado. Isso é a contra-argumentação, ela faz total diferença dentro do seu artigo de opinião, porque você mostra para o leitor que você também entende o que o outro lado defende, embora você não concorde. Por fim, a conclusão. A
A conclusão, pessoal, são duas coisinhas. Resumo do meu texto, muito brevemente, lá no texto dissertativo argumentativo, a gente geralmente chama isso de paráfrase. Aqui o resumo pode ser um pouquinho maior que a paráfrase, tá ok? Que é você dizer as mesmas coisas que você disse no seu texto, porém com outras palavras. E após esse resumo, você vai trazer uma avaliação. Como é que você avalia esse posicionamento hoje no Brasil? O que você acha que pode melhorar? É uma avaliação, é o seu ponto de vista. Quais são as propostas que podem melhorar essa situação? O que pode ser feito? O que o país já vem fazendo? O que você pensa a respeito das pessoas não pensarem nesse sentido? Depende do tema. Na avaliação, gente, pode ser uma proposta, sim, para melhorar o problema? Pode, estilo Enem? Pode, porém não é obrigatório. A avaliação, você não precisa necessariamente criar a proposta. Você simplesmente pode fazer uma reflexão acerca do assunto. Claro, uma reflexão mais inédita, porque senão você vai simplesmente retomar o que você disse ao longo do seu texto e, na verdade, isso já foi feito, que foi a primeira parte da conclusão, que é justamente o resumo. Então, tomem cuidado com essa avaliação. Professora, está muito abstrato ainda. É claro que eu não vou deixar vocês assim abandonados. No próximo vídeo, na próxima semana, eu vou trazer um artigo de opinião feito por mim, todo bonitinho, seguindo as características e seguindo a estrutura desse artigo de opinião para que vocês possam tê-lo e vocês poderão baixar esse artigo de opinião para que vocês imprimam e colhem aí no caderninho de vocês, tá ok? Um beijo grande e excelente semana aí para todos!